Você está pagando pelo que você fez, com referência ao que ocorreu em minha infância. A Bíblia diz que aqui se faz, aqui se paga. Quem é contra Deus será castigado por gerações. Quem for por Deus será beneficiado por 1000 gerações. Eu sou seu pai e posso fazer o que quiser com você. Esses foram os diálogos que meu pai passou a ter comigo. Contudo, foi com um discurso sobre ser castigado por gerações que eu passei a refletir sobre uma possível maneira pela qual manipularam o seu entendimento sobre a religião e sobre o destino da humanidade na Terra, incluindo as ideias de pecado e castigo. Mesmo quando estava muito aparente que quando se falava de Deus, estava mesmo era falando do Estado. Meu pai, talvez, tenha sido persuadido com a ideia de que impedindo o castigo para mim, comprometeria a vida dos outros filhos, sob a reflexão do castigo para as gerações. As agressões cada vez mais apontavam para uma expulsão da cidade de Crato, inclusive quando presenciava a participação da polícia, induzindo a população a me agredir. E como já havia sido expulso das cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo, decidi comunicar os fatos novamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando recebi como resposta que eu deveria solicitar uma nova medida cautelar. Isto é, só me restou solicitar uma nova medida cautelar, sobretudo porque, das 9 tentativas de ser assistido por defensores públicos, além de ser negado meu pedido, fui vítima de ridicularizações, enquanto, paralelamente, informavam-me que eu deveria contratar um advogado. Cercado e sendo caçado, banalizado pela população, atacado com condutas fascistas, fiquei, então, vulnerável numa conduta onde a polícia utilizou da participação do meu pai para poder me despejar da casa que é de propriedade de minha mãe e me obrigar a residir na casa dele. Com essa atitude, estariam colocando em prática o que foi, hipoteticamente, combinado entre família, Estado e igreja quando fui criança, já que o filho mais jovem demonstrou que não cuidaria da velhice do pai. Nessa nova residência, passei a sofrer com graves ataques à honra, à moralidade e, acima de tudo, à minha vida quando permaneci sendo dopado para contaminarem meu corpo com doenças como neurocisticercose, filariose linfática, meningite, infecção urinária e com algo que foi constantemente injetado em meu corpo que causou profundos edemas distribuído pelo corpo inteiro. Vou abrir um parêntese, porque não escrevi aqui no texto, para dizer que me safei dessas doenças muito por conta de um tratamento chamado autohemoterapia, que tive que estudar muito sobre o tema e poder fazer isso em mim próprio, porque é uma atividade proibida no meio hospitalar e nas farmácias. Vou continuar. Um outro grave ataque à minha dignidade de pessoa humana ocorreu quando ficou evidente que muitas das contaminações tinham o objetivo segundo de me apresentar à sociedade como um criminoso que estava sendo punido. Enquanto escutava os diálogos de grupos de pessoas que me cercavam reforçando o assunto ao fazer averbações sobre pedofilia e abuso adolescentes. Ou seja, enquanto estive sendo alvo de constantes agressões e de contaminações ao corpo, ora em meio à sociedade, ora às escuras da madrugada, na semana em que se comemorou o Dia Internacional de Direitos Humanos em 2021, o senhor ministro Luiz Fux disse que o uso do pedido de vista serve como alternativa para que a corte adie sentenças para as quais a sociedade ainda não está preparada para receber. Entretanto, o que é que meu direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, a trabalho, dentre tantos outros que respaldam a dignidade de pessoa humana, tem a ver com um procedimento que não é constitucional?
Enquanto ocorria cada ataque, encaminhei para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denúncias apresentando fotos, vídeos, áudios, entre outros documentos, que comprovassem a veracidade dos meus relatos. O que ocorreu por cerca de 5 meses com o envio de 7 documentos. Entretanto, não recebi nenhuma resposta da comissão. Mantiveram-me em estudo, como foi possível ver na plataforma digital da organização, quando comuniquei que esperava que meu corpo se estabelecesse das últimas contaminações para poder abandonar o país novamente. As negações da medida cautelar e do mandado de injunção solicitado para garantir o tratamento de saúde que o Estado estava impedindo o meu acesso, associado à conduta dos médicos de impedirem o conhecimento sobre o tipo de doença que me atingia, chegando mesmo a zombar de minha situação, somada à conduta da administração hospitalar do Hospital Público de Emergências, que é administrado por padres, que além de interferir no acesso ao procedimento correto para o exame das enfermidades, criavam mecanismos para me intimidar. Sem embargo, com as agressões motivadas pela polícia militar e pelos bombeiros militares, nos momentos em que eu fui para as reuniões da igreja espírita, inclusive quando estimularam crianças a lançar objeto contra mim, fez com que eu acelerasse uma nova saída do país. Vou abrir outro parênteses para falar algo que não escrevi no texto, que está relativo ao fato de não receber a medida cautelar, não ser agraciado com a medida cautelar, fez com que, estando fora do país, eu perdesse a oportunidade de assumir cargo público em virtude de aprovação em concurso público para a área de docência, para a área escolar na cidade de São Paulo. Por esse motivo, perdi, porque não estava no Brasil para me apresentar na data estabelecida.